matrizes e sistemas lineares. Aula da apostila de matrizes e sistemas lineares. Esses slides são aulas da apostila em PDF. Vocês têm que ir lá no Google Sala de Aula, baixar a apostila para vocês terem no celular de vocês. Tudo que está no slide está na apostila, e vice-versa. E aí, olha só, um breve sumário para a gente saber o que a gente vai estudar ao longo dessa apostila. Então, essa apostila tem 3 conteúdos: matrizes, determinantes e sistemas lineares. Em matrizes, a gente vai estudar tópico 1, introdução, tópico 2, matrizes especiais, tópico 3, soma e subtração de matrizes, tópico 4, multiplicação de número real por matriz, tópico 5, multiplicação de matrizes, tópico 6, condição para multiplicar matrizes. Então, tudo que a gente vai estudar de matrizes. Determinantes, introdução, tópico 2, determinante de ordem 2, tópico 3, determinante de ordem 3, e a parte 3 e última da apostila, equação e equações lineares. Faltou aqui sistemas lineares. Tem mais um tópico aí que é sistemas lineares. Então, é tudo que a gente vai estudar da apostila que eu acabei de falar para vocês de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Então, a primeira parte é matrizes. Uma introdução, eu vou fazer de matrizes. Tá aí, ó, tópico 1 da apostila, introdução. Então, vamos lá. Muitas vezes, para designar com clareza certas situações, é necessário um grupo ordenado de números que se apresentam dispostos em linhas e colunas, formando o que se chama matriz. Então, veja, isso aí já é um conceito. O que é matriz? Eu destaquei de vermelho lá, ó. Grupo ordenado de números que se apresentam dispostos em linhas e colunas. Isso é matriz, formando o que se chama matriz. Então, matriz é um grupo de números em linhas e colunas. Isso é matriz. Um primeiro exemplo. Observe, por exemplo, a seguinte situação. A venda de uma editora em relação aos livros de matemática, física e química, no primeiro trimestre de um ano, podem ser expressas pela tabela a seguir. E aí, ó, uma tabela de uma livraria da venda de livros de matemática, física e química, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Está aqui, ó, matemática, física e química. Nos meses de janeiro, fevereiro e março. Numa tabela como essa, a gente pode tirar muitas informações. Por exemplo, uma primeira indagação. Se eu quero saber quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro, e aí, o que vocês acham? Dá para saber? Quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? Matemática está aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Matemática, ó. Tudo isso aqui é matemática. Fevereiro, essa coluna aqui, ó. E aí, quantos? 32 mil, não é? 32 mil. 32 mil livros de matemática foram vendidos em fevereiro. Então, veja, já é uma informação que a gente tira de uma tabela. Então, olha só. Matemática, essa linha vermelhinha aí, ó. Ele quer saber livro de matemática. E ele quer saber texto PED no mês de fevereiro. Então, tá aí, ó. Mês de fevereiro, ó. A coluna em fevereiro. E aí, no encontro da linha com a coluna, 32 mil, né? Uma aluna já respondeu. Muito bem. Então, ó, quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? Basta olharmos o número que está na primeira linha. Essa aqui, ó. Primeira linha. E na segunda coluna, essa aqui, ó, segunda coluna. E aí, resposta, 32 mil. Pronto, está feito. Resposta, 32 mil. Outra indagação, bora ver. Quantos livros de física foram vendidos em janeiro? E agora? Física está aqui, ó. Física está aqui, ó. Janeiro está bem aqui, ó. Quantos? 15 mil livros. 15 mil livros. 15 mil livros. Então, olha só, física, já apareceu a linha vermelha aí, ó. Janeiro. A coluna, ó. A coluna em janeiro. Então, 15 mil livros. 15 mil livros. Quantos livros de física foram vendidos em janeiro? Basta olharmos o número que está na segunda linha. Olha aqui, física é segunda linha, ó. Segunda linha, estou marcando aqui. E primeira coluna, ó. Primeira coluna aqui, ó. Janeiro. E aí a resposta é mesmo 15 mil livros. Então, vejam
quantas indagações, quantas perguntas a gente tira de uma tabela com números como essa. E é essa proposta que segue a linha do Enem. O Enem, ele te põe uma tabela, ele te põe uma imagem, uma charge, te põe um mapa, te põe um gráfico, pode ser um gráfico de estatística, pode ser um gráfico de funções, e ele te faz uma pergunta e a resposta está na tua frente. Isso é o Enem. O Enem é dessa forma. Outra pergunta: quantos livros de química foram vendidos nos 3 meses? E agora? Química nos 3 meses. O que a gente faz? 16 mil? Mais 17 mil. Mais 17 mil? Mais 23 mil. Exatamente, é isso. É isso. Soma 16 mil, mais 17 mil, mais 23 mil. Tá aí, ó. Apareceu aí o destaque de vermelho. Então, quantos livros de química foram vendidos nos 3 meses? Basta somarmos os números da terceira linha. Números da terceira linha, ó. 16 mil, mais 17 mil, mais 23 mil. E aí, ó, 16 mil, mais 17 mil, mais 23 mil, isso dá 56 mil livros. Pronto. Então, vejam, de novo, quantas informações a gente tira de uma tabela como essa? Muitas informações. Nessa tabela, os números estão dispostos em 3 linhas. Já falamos muito em linhas. Então, olha, linha é assim, na horizontal, olha. Aqui, ó, isso é uma linha, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Do quantitativo de livros vendidos. Então, linha... Professor, linha na horizontal, professor. Linha na horizontal, assim, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E 3 colunas. Colunas é em pé, aqui, ó. Na vertical, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Coluna, eu vou até fazer de outra cor aqui, ó. Coluna é na vertical aqui, ó. Vertical, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Pronto. Então, por isso que o texto diz, nessa tabela os números estão dispostos em 3 linhas e 3 colunas. É chamada matriz do tipo ou ordem 3x3. Lê-se 3x3. Primeiro 3, bem aqui, ó, significa quantidade de linhas. E o segundo 3 significa quantidade de colunas. Professor, uma pergunta. Tipo ou ordem de matriz sempre vai ser a quantidade de linhas e colunas da matriz? Resposta, sim. Guardem isso. Tipo ou ordem de matriz sempre será a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da matriz. Guardem isso, que no exercício vai perguntar. Vai ser dado uma tabela lá para vocês. E vai ser perguntado, qual é a ordem da matriz? Ou qual é o tipo da matriz? É para você responder quantas linhas e quantas colunas a matriz tem. E sempre, o primeiro aqui, ó, é quantidade de linhas e o segundo é quantidade de colunas. Sempre assim. E aí, olha só, o que mais? Pode ser representado da seguinte forma, ó. Bora ver aqui, olha aí. Então, vejam o que está acontecendo aqui. Foi pego os números, 20 mil, ó, e colocado bem aqui, ó. Um por um, ó. 32 mil foi posto bem aqui, ó. 45 mil foi posto bem aqui, ó. E assim por diante, ó. Cada um número aí da tabela, ó. 15 mil, bem aqui, ó. Todos os números que estão na tabela, a gente baixou para cá, ó. 18 mil, todos. 25 mil. Na última linha aqui, ó. 16 mil, ó. Colocamos aqui, ó. 17 mil, colocamos para cá, ó. E 23 mil, o último aqui, ó. Botamos aqui, ó. Então, acho que já deu para perceber o que aconteceu aí. Então, olha só. Tira todos os números da tabela, põe aqui embaixo e coloca esse parêntese. Coloca um parêntese aqui. Eu vou apagar essas linhas para ficar melhor de ver, ó. Tá aí, apaguei as linhas. Coloca os números entre parêntese. Esse parêntese aqui, ó. Aqui, ó. Coloca os números entre esse parêntese grande aqui, ó. Parêntese grande. Ou pode ser colchete aqui, ó. Esse colchete grande aqui, ó. Colchete bem grandão, ó. Quando a gente faz isso, tira os números da tabela, põe embaixo e põe esses números entre parêntese ou colchete,
é que estão representadas em forma de matriz, em forma matemática, e essa forma matemática é chamada matriz. E dessa forma, com parêntese ou colchete, que a gente vai somar, subtrair, multiplicar, fazer todas as operações com matrizes. Esses números entre parênteses, que é o que a gente chama na matemática de matriz. Isso aqui é matriz. Isso aqui é matriz, tá bom? Tem essas duas formas de representação, com parêntese ou com colchete. Beleza. E aí, olha só, baseado nessa explicação, vai ficar esse dever para vocês. Esse dever, esse exercício, está lá na apostila. Vou mostrar aqui de novo, ó. Vou mostrar a apostila de novo e vou mostrar o dever que vai ficar para vocês. Olha só. É esse dever bem aqui, ó. Dever número 1. E o dever número 2, ó. Exercícios básicos número 1 e número 2. Então, voltando lá no slide, aqui, ó. Exercício 1. Os estudantes de um colégio responderam a seguinte pergunta: você prefere matemática ou português? Cada estudante escolheu uma única matéria. Os resultados seguem na tabela. Então, uma tabela de novo. Professor, matrizes envolve muita tabela, né, professor? As tabelas podem ser matrizes. As tabelas são matrizes. As tabelas não são usadas só por matrizes. As tabelas também são usadas em estatística e outros assuntos da matemática. Mas dá para ver que dá para tirar muito facilmente uma matriz daqui, ó, dessa tabela. Basta tirar esses números e colocar esses números entre parênteses ou colchete. Então, dá sim para virar uma matriz. Sim, aí vamos lá na tabela. Os resultados seguem na tabela, então, olha só, matérias, matemática e português, aqui, ó, masculino e feminino, ó. Aí vem as perguntas. Letra A, quantos estudantes escolheram matemática? A letra B, quantos estudantes do sexo feminino responderam a pergunta? Letra C, quantos estudantes ao todo, agora ao todo, responderam a pergunta? O que faz agora? Soma as duas colunas e as duas linhas. Agora soma tudo, né? Uhum. Tudo aqui, eu estou marcando, ó. Soma tudo agora, porque é ao todo. Tá, então já entenderam a questão. Dá para vocês fazerem de boa. A segunda questão. Observe a matriz seguinte e responda. Então tá aqui, ó, uma matriz grandona, ó. Olhem logo quantas linhas tem essa matriz. Quantas linhas tem? Dá para vocês verem aí? 4. Linha é assim, na horizontal. Já falei, estou falando de novo, ó. Linha é assim na horizontal. Então, 1, 2, 3, 4. 4 linhas, beleza. E quantas colunas tem essa matriz? 4 também. 4 também, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. 4 linhas e 4 colunas. Aí, olha a primeira pergunta, letra A. Quero ver. De que tipo ou ordem é a matriz dada? 4 por 4. Perfeito, é isso. Tipo ou ordem de matriz, o texto está pedindo, em outras palavras, quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. É isso, só isso, tá bom? Não é difícil. Vamos para a letra B. Quais são os números da primeira linha? 10, 0, 1, 5. Isso, ó. Primeira linha, vocês vão olhar para cá, ó. Isso é primeira linha. Linha é na horizontal. Beleza. Letra C. Quais são os da terceira coluna? 1, 7, 12, 8. 1, 7, 12 e 8. Ó. Terceira coluna, ó. Terceira coluna. Muito bem, estou gostando de ver. O propósito dessas aulas é exatamente esse. É aula. É para aprender. Então, quando o aluno começa a responder, é porque ele está aprendendo. Perfeito. É isso. Letra D. Qual é o número? Agora, prestem atenção aqui, ó. Qual é o número? É só um número. Porque a pergunta está no singular. Qual é o número? Que está na segunda linha e segunda coluna. E agora? Número 3. Olha só. Segunda linha
Segunda linha, vamos marcar aqui, ó. Segunda linha é isso aqui. Segunda coluna, ó. Vamos marcar aqui, ó. Segunda coluna. Quem é o número? 3. É o 3. Pronto. É isso. Professor, só um número, é? É, porque ele diz assim, ó. Qual é o número? É no singular a pergunta. Está no singular a pergunta. Então é só um número. Porque tem aluno que responde assim. Qual é o número que está na segunda linha e segunda coluna? Aí o aluno responde assim, 1379 03611. Não, é um número, é só um número. Qual é o número? É só um número. É o número 3 mesmo. E na primeira linha e quarta coluna? Primeira linha é essa aqui. Pois é. Então, pronto, tá bom. Já expliquei o que é para fazer. Eu acho que já deu para entender. Eu não vou explicar tudo, porque senão vai perder a graça. Então, vocês vão fazer esse dever. Na próxima aula, eu vou explicar uma questão do Enem. Olha, bem aqui, ó, questão 3, que está lá na apostila também. Enfim, e a gente vai continuar, tá bom? Tá aqui o dever que eu deixei, ó. Tá aqui na apostila, ó. Dever 1, ó. E o dever 2. São esses dois para fazer. Boa noite para vocês. Até a próxima.